Tá todo mundo querendo saber da dieta do vinho. Então, é isso que eu vou puxar. Minha namorada mandou um WhatsApp para mim, falando assim, deixa eu vou até ler aqui, porque eu quero ler com as palavras dela. Cadê aqui? Pergunta aí sobre como é esse comer, com a apreciação que ela falou do vinho. Ela quer saber como é que se come apreciando, tomando vinho. É isso. O Brasil quer saber, Larissa. Como é que faz para o vinho da dieta, Larissa? Quer saber. Vou até botar a Larissa aqui na tela principal, só ela agora para falar disso aí. Ai, gente, isso aí eu não sei o que é pior. Eu ficar só me vendo, eu quero ver vocês, eu quero interagir, gente. Não, Davi, faz comigo, não. Eu quero interagir, quero olhar no olho, gente. Pelo amor de Deus, a gente falando aqui de relação. Instituir relações, é isso, né? Mas então, assim, o legal do vinho é... Claro, a gente tem que ter muito cuidado, né? Isso não é uma recomendação, isso não é uma orientação nutricional, não é nada disso. Assim, é só uma conversa, um bate-papo, uma provocação, né? Eu entendo que o vinho, ele é uma bebida que ele tem um ritual diferente, né? Para quem gosta de vinho, para quem aprecia vinho, isso fica muito fácil de entender, né? A gente começa o apreciar o vinho, né? Primeiro olhando, né? A coloração, o aroma, né? E a gente tende também a perceber as qualidades do vinho com várias sensações de paladar. O amargor, o ácido, né? O adstringente. Então, por que eu estou falando nisso? Porque é justamente esse ritual do vinho, essa harmonização com a comida, que eu tento fazer uma analogia para a comida, né? A comida não é só o que você assimila, né? Ela começa com a apresentação, né? Você fazer um prato bonito faz toda a diferença. Você colocar a mesa, você ter tempo, mais do que 5 minutos, né? Para olhar aquela comida, para selecionar o que você vai pôr no seu prato, para você sentir. Aí é a segunda etapa, o aroma, né? O aroma, peraí. Se também você está pensa só, você numa praça de alimentação, tem 50 milhões de aromas ali ao mesmo tempo. O paladar e o olfato, eles são extremamente conectados. Então, assim, você já perde, provavelmente, assim, muitas sensações de qualidade, quando você não tem ali o foco naquele aroma, naquele prato. Então, aí você começa com as percepções da consistência, né? O que te agrada, essa consistência aqui desse alimento novo, aquele amargor, aquele alimento que é um pouquinho mais ácido, né? Então você apura o paladar, você amadurece o paladar. E o vinho conversa com essa apreciação. E é justamente isso, a gente está numa sociedade que está todo mundo muito corrido, está todo mundo acelerado. Então, se a gente tentar trazer um pouquinho ali da cultura europeia, você pode perceber, eles bebem muito mais proporcionalmente, né? A nós, aqui do Brasil, obviamente, né? Eles comem de tudo. Se eu for pensar assim, vou colocar ali um país clichê, França, né? Comem bastante pão, comem bastante queijo, né? Bebem bastante vinho, fumam pra caramba. Agora, pergunta, como é que tá também essa questão do estado nutricional? 20 vezes melhor do que o nosso. Por quê? Porque eles não estão repetindo ainda tanto o padrão americano. Então, voltando para o vinho, é isso, é fazer essa analogia, que a gente precisa estar presente na refeição, para que, inclusive, você mastigue com o tempo, assimile, e isso, na análise mais simplória que existe, você vai parar antes. Você vai comer e você vai saciar antes. Entende a diferença? Então, o vinho, ele conversa. É muito diferente de, sei lá, outros momentos ali que estão regados à bebida alcoólica, né? Sei lá, um churrasco que você tá ali, bebe, come qualquer coisa e petisca e tal. Nada contra, tá? Essas celebrações. A gente tem que trazer um pouquinho desse conceito, né? De estar presente para qualquer celebração. Mas o vinho é muito mais fácil de você fazer essa brincadeira.
Então, É por você fazer exemplo, essa analogia. almoçar vendo TV, então, é uma coisa que não é Isso, interessante. é você não estar atento, é o Ao que você está como comendo. comer. É só comer porque tem que comer. Né? Você está distraído, então você está fazendo tudo, menos comendo com atenção, menos o que você está comendo, como você está comendo, né? Por que você está comendo? Às vezes é aquilo tão do horário, né? É justamente isso, você está só para se alimentar, não é nem se alimentar, porque eu já nem considero que isso é se alimentar. É só para se abastecer. É só para abastecer. Aí você realmente considera que o seu corpo é uma máquina. É o que eu te E falei. aí que mora a minha crítica, né? A gente não é máquina, a gente não é robô, a gente não está aqui só para produzir, né? Uma rapidez, melhor produtividade. Esse é o problema. Esse é o problema. A gente perdeu aquilo que é mais incrível, que são essas sensações do dia a dia. Entende? Então, assim, pequenas coisas eu tento resgatar com os pacientes. Pequenas percepções. Respiração, gente. Eu já consigo identificar muito bem um cara quando chega aqui que é extremamente ansioso. Eu sei que eu vou ter problemas em relação à alimentação dele, porque ele não respira. É aquela respiração aqui. Isso é um sinal do quanto que a nossa sociedade está adoecida. Que é importante eu resgatar tudo isso. Peraí, para, você está aqui comigo, desliga o celular. Primeiro ponto, esteja atento. Então, como que uma pessoa que está vivendo nesse contexto atordoado, turbulento, acelerado, ela vai prestar atenção no corpo dela. Ela vai prestar atenção que o corpo dela está com dor, que ele está cansado, que ele está com sono, que ele está com fome, que ele está sentindo só uma fissura por determinado alimento. Você entende o quanto é complexo eu ter que resgatar essas sensações primitivas? É isso. Tem tudo a ver com o ritual do vinho. Estar presente. Aquele livro que você já leu também, gente, inclusive fica a indicação aí, tá? É um livro que eu li, foi um livro que me despertou para esse assunto, chamado O Peso das Dietas. O nome da autora é Sophie Derran, ela é uma nutricionista franco-brasileira, e ela fez o livro para leigo, né? Então qualquer um consegue ler. E ela fala sobre essa... Por isso você conseguiu ler então, Vanfris? Exatamente, porque eu sou difícil, complicado. Eu sou esforçado. Tipo, tem uma Davi que é esforçado, inteligente. A Larissa é só esforçada. Ela é inteligente, quer dizer, desculpa. Que isso, Fris? Você tá ofendendo nossa convidada? Que isso? Falei errado, foi mal. Peraí. É porque, gente, é o seguinte. O Davi brigou comigo na live passada. Ele mandou falar devagar nessa live. Então eu tô tipo no slow motion. Aí eu tenho que pensar para falar e pensar para falar devagar. Aí eu tô tipo... É isso. Tô treinando. Mas a Larissa falou que eu não tenho nada, então eu posso falar rápido sim. Nossa, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, Fris. Larissa falou, tá falando. Mas a gente tem umas técnicas, Anfrísio. A gente tem umas técnicas, assim, quando o paciente já chega assim muito acelerado, né? Aí ele fala rápido, assim. É muito simples. Eu falo pausadamente, olhando no olho. Ele naturalmente ele reproduz. É isso. Então, se você encaixa com alguém muito acelerado também, a sua tendência é você continuar nesse momento acelerado de falar. E não. Para, Frísio. Pode falar sobre a Sophie Derran. Então, e eu tenho um padrão também de comportamento, só para complementar o que você está falando, é porque eu gosto de me acelerar, eu gosto de ser esse cara showman. Mas eu estou aprendendo a ser showman falando devagar. Aos poucos eu chego lá. Só falta ter... gente, o Frísio falou comigo aqui no WhatsApp. Vou revelar para você. Ele falou, Davi, eu também quero ter o corpo do Ryan Reynolds. O Frísio falou comigo aqui no WhatsApp. Falei. Oxe, claro que eu falei. Agora aqui. Você não quer, não? Eu quero ter ele comigo, cara. Esse cara é maravilhoso. É louco. Então, quando eu falei que eu queria ter o corpo, não era aparecer com ele. Eu queria ter o corpo dele para mim, ao lado. Olha as revelações, gente. Olha as revelações. Isso, Maria. Isso. Olha eu que tô bebendo, viu? Mas, enfim, falando da Sophie Derran, que ela fala que o... Até lembrei mais o que ia falar, mas era sobre o comportamento. Que a gente esqueceu das nossas necessidades naturais. A gente hoje em dia não sabe, a gente só come, igual você falou, a gente não sente fome, a gente não sabe sentir saciedade. Tem gente que esqueceu. Inclusive eu sou esse perfil.
Eu aprendi, eu tô aprendendo sentir saciedade agora. Antigamente eu era aquela pessoa que eu via o prato de comida e tava até cheio, mas eu via metade dele cheio, metade do prato ainda com comida e falava, velho, vou comer, porque não pode deixar essa comida aqui no prato. E me forçava a comer. E aí depois ficava frustrado porque comia. Eu tive um certo comer transtornado durante um bom tempo, depois que eu. Teve um tempo que eu fiz dieta, fiz um bom. Foi até um bom plano alimentar, mas eu mesmo me forçava a seguir demais porque eu queria ser o exemplo para meus alunos que eu comia bem e tal. E o que aconteceu? Eu me surtei e acabei comendo mais no final. Exatamente, olha aí. Ó, a Então, Luana, para todo excesso há uma falta. A gente fala muito isso aqui. Então, as sim, dietas tinha muito a ver com restritivas... relacionamento. Tinha muito a ver com relacionamento com pessoas, frustração profissional. Eu queria compensar em outras coisas. Total, total. olha, Pronto. a Luana Braga falou assim, ó, acho que a Larissa também fez psicologia. Ó, Luana, eu vou falar uma coisa, todo nutricionista e todo personal tem um quê de psicólogo, tá? Isso aí é uma coisa que, assim, logicamente quem se importa com isso, né? Mas a gente tem que ter a mesma coisa, a gente que se importa com o comportamento, que se importa com a vida por trás daquela vontade de mudar o corpo, a gente tem que entender uma coisa, a gente tem que entender perfil psicológico, tem que entender o porquê das coisas, tem que entender desejo, tem que entender um monte de coisa. E é muito interessante, até levar até pegar, Larissa, essa deixa aqui da Luena,